Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Ótimo sábado, está no ar a 13ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E eu agradeço a sua audiência e também todas as mensagens que eu tenho recebido com muito carinho. E fica por aqui que hoje você vai aprender tudo sobre finanças. E isto mesmo, você vai aprender a ter uma vida abundante e próspera. E temos essa convidada maravilhosa que ela vai explicar um pouquinho pra gente, compartilhar todo o seu conhecimento, que é Finanças para Mulher. A minha convidada é a Grazi Lemes, ela é economista, especialista em finanças comportamentais e autoestima. Ela tem mais de 15 anos de experiência como economista e ela ajuda mulheres a atingirem seus objetivos e melhorar também a sua vida financeira, saindo do vermelho de uma vez por todas. Grazi, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Obrigada, Cris, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Principalmente trazendo esse tema que eu acredito tão importante a gente debater mais sobre dinheiro entre as mulheres, né? Sim. Então, eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui falando para elas sobre esse tema tão importante. Obrigada, Grazi. E eu estou muito feliz, né, de poder te receber aqui, porque realmente esse tema, ele é um tema muito importante, principalmente para nós mulheres empreendedoras, né, que, enfim, estão crescendo a cada dia mais, né, o mercado das mulheres no empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino. Mas a gente sabe que a vida financeira, ela sempre foi um tabu, né? Com certeza. E a gente nunca foi ensinado, né, como a gente até compartilhou aqui, né, essa informação que os países da Europa, eles introduzem essa educação financeira já na educação infantil. Sim. Então, as crianças, elas crescem já com essa cultura, né, de ter uma organização financeira. Mas que ainda no nosso país é algo que ainda é muito tímido, né? A gente não tem algo expressivo ainda para falar sobre finanças. Então, cada vez mais está começando esse tema a surgir talvez na última década, vamos dizer assim, as finanças começou a ganhar essa importância, né? A mulher foi abarcando o mercado de trabalho e com isso veio essa preocupação com a questão financeira, não só familiar, mas também do negócio dela, né? E acredito que sim, a gente tem que começar a falar mais sobre isso para se tornar um assunto mais comum e a gente poder falar sobre os medos que está por trás do medo que a gente sente, por exemplo, da falta de dinheiro, né, Cris? Ter conhecimento para saber como fazer realmente essa gestão do dinheiro, né, Grazi? Isso. Ô, Grazi, conta um pouquinho para os nossos ouvintes de onde você é, onde você nasceu, se você é casada, se você tem filhos e, principalmente, como foi que você entrou nessa área de finanças, né, de economia. Bom, como a gente estava conversando antes aqui, né, Cris? Eu sou de Cascavel, mas eu passei quase 10 anos em Vilhena, Rondônia, e estou aqui em Londrina há apenas 4 meses. Então, assim, Nossa, pouco tempo, né, Grazi? Pouco tempo aqui em Londrina. Sou casada, vai fazer 10 anos que a gente está junto. Inclusive, a questão do nosso casamento foi onde a gente, quando eu comecei a olhar para a educação financeira. Então, há 10 anos que a gente vem trabalhando essa questão da educação financeira dentro do nosso lar, né? E eu atuava mais na área jurídica, com cálculo trabalhista, sou formada em economia há mais de 15 anos, então eu estava mais nessa área, Cris. E aí vinha muito forte para mim nos últimos tempos para uma missão, para falar algo para as mulheres. E aí com esse meu conhecimento em economia, vivendo a educação financeira dentro do nosso lar, e aí buscando alguns conhecimentos específicos como autoestima, como finanças comportamentais, eu falei, olha, acho que agora
vamos vir com essa nova missão aí, que é falar de finanças para a mulher, né? Para ela começar a saber cuidar do orçamento dela, porque muitas vezes isso fica na mão do esposo, ou antes ainda lá do pai, Sim. E aí ela chega num momento que ela precisa lidar com o dinheiro, que ela não tem mais nem o pai, nem o marido, e como que ela faz? Ela não faz ideia por onde começar. E aí foi pensando nesses pontos, e da mulher que está cada vez mais avançando no mercado de trabalho, que eu quis trazer mais esse tema, e eu acredito sim que pode ser falado por mulheres, e que as mulheres podem sim dominar as finanças. Que legal, Grazi. Grazi, e conta pra gente, por que as mulheres, elas têm tanta dificuldade em cuidar do seu dinheiro? Porque a mulher é mais sensitiva, né, Cris? Sim. Então, ela, além da questão da sensibilidade, ela tem a questão dos afazeres. Então, geralmente, a mulher, ela tá ali preocupada com as emoções dela, do parceiro, do filho, do colega de trabalho, se envolve, quer ajudar um, quer ajudar o outro. Depois, ela começa com os afazeres do lar, do trabalho. Sim. Quando ela vê, ela tá envolvida com tanta coisa que ela não consegue ter tempo para cuidar da vida financeira dela. E ela acaba deixando isso um pouco de lado e priorizando outras coisas. Só que cada vez mais a questão também emocional, porque daí ela abraça um monte de coisa, se sente cansada, se sente estressada, desanimada muitas vezes e não consegue progredir. E as finanças comportamentais, elas trazem vários dados científicos, entre eles, por exemplo, Cris, que uma pessoa que está num estado de cansaço ou com fome, por exemplo, a gente mesmo já passou por situações como essa, ir ao supermercado quando está com fome. É verdade. Você tem a tendência a comprar muito mais do que você precisa. Então, você imagina uma mulher com todas as atribuições que ela tem, com toda a carga emocional que ela já carrega com ela, né? E ainda ter que lidar com essa questão financeira, ela dá uma surtada, assim, ela, sabe, se sente assim, perdida. Essa é a palavra que eu ouço muito das minhas clientes. Eu tô perdida, Grazi, eu não sei para que lado que eu vou. Então, acho que um pouco é isso, esses várias atribuições, esse monte de carga que ela carrega, que dificulta esse cuidado da gestão financeira. Sim. E a gente, às vezes, não faz ideia de como impacta a vida. Vamos falar de mulheres, porque é um programa feminino aqui, nós levantamos as bandeiras das mulheres, né? Mas assim, falando de mulher mesmo, isso impacta até na saúde da mulher, né? Com certeza. Impacta na saúde da mulher, impacta na relação do casal, né? Então, o que a gente vê muito? Vou trazer casos que eu vejo, né? A partir da minha ótica. Que a mulher, ela quer resolver os problemas financeiros. Ela tá disposta a olhar para isso, mas muitas vezes o parceiro não tá. Muitas vezes o parceiro não quer, muitas vezes o parceiro acha que é bobagem. Então, aí você vê ali, já começa, né, aquele problema. Ou então os dois estão numa questão disfuncional de comportamento, de gasto, de consumo, e as contas só vão aumentando e cada vez mais esses problemas vão surgindo. Ou ainda, quando a dificuldade financeira bate, Cris, qual é a primeira coisa que acontece? Você não dorme. É verdade. Insônia. Aí começam a surgir outros problemas, depressão, ansiedade. E aí, por diante, a gente vai acompanhando outros sintomas emocionais que vêm por trás do problema financeiro, né? Sim. Porque a pessoa fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Não produz, a produtividade lá no trabalho diminui, porque ela não está com o foco lá, ela está com o foco no problema financeiro que ela precisa resolver. Então, assim, é muito mais sério do que parece. Se a gente para pensar, Cris, é um problema tão sério que tem uma pesquisa que me fez refletir muito, feita por uma fintech chamada 11, em parceria, se eu não me engano, com não me lembro qual instituição financeira, então eu não vou falar o nome. Mas, enfim, foi feita essa pesquisa com mais de 8.500 trabalhadores. 54% deles se preocupavam mais com o dinheiro. A preocupação com o dinheiro vinha antes da saúde, vinha antes da família, vinha antes de outros setores da vida. Então, quando o dinheiro tomou essa proporção, você acaba deixando a sua saúde de lado. Você não se cuida direito, porque está preocupado
Aí você não quer dinheiro. se cuidar, porque se você for se cuidar da sua saúde, você vai ter gasto. Exatamente. Aí você gasta porque você tá indo no médico. Depois você gasta porque você vai ter que comprar remédio. Exato. Daí você fala, não posso gastar. Aí você vai o quê? Você vai deixar isso de lado. E aí vai ficando, você vai entrando num círculo vicioso, né, Grazi? Vai adoecendo cada vez mais, né? Pegar um exemplo de uma empreendedora que presta serviço, Cris. Ela precisa do dinheiro. Então, ela trabalha, como nós comentamos antes, às vezes não sabe precificar, às vezes está cobrando muito abaixo do que ela realmente deveria. Então, trabalha muito. E aí, chega no final do mês, o dinheiro, ufa, deu para pagar só as contas. Mas, ou às vezes tem que trabalhar muito para conseguir pagar as contas. Sim. Aí ela adoece, porque ela tá trabalhando demais, porque ela não tem tempo para cuidar da saúde, porque ela não tem tempo para descansar. Aí ela adoece, ela fica 3, 4, 5 dias, uma semana sem trabalhar, por conta do que ela adoeceu. E aí ela fica mais preocupada ainda, porque daí na outra semana... E às vezes não sabe que adoeceu por conta disso também, Exatamente. Que daí na outra semana ela tem que trabalhar muito mais para repor a semana que ela ficou sem trabalhar. Então, olha só que ciclo louco que a mulher acaba entrando com a questão da dificuldade financeira. E fora, assim, a questão da saúde, o dinheiro, ele tá presente em tudo, né? Nas relações. Sim. Ele também, ele afeta também as relações, né, Grazi? Afeta, com certeza. Tem pessoas que brigam por causa de dinheiro. Tem pessoas que quebram relações por conta de dinheiro. Um exemplo claro que eu já vi acontecer muito é na hora de herança. Vai dividir a herança, Cris. Pronto, a família Acabou a família. Acabou a família, porque tá todo mundo brigando, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque isso é meu. E no fim é o quê? É dinheiro, né? Então, assim, a gente vê que tanto essas relações por conta de herança, como as relações de casal, muitas vezes no casal, um ou outro gasta um pouquinho mais, aí que fica tentando esconder, sabe? Aquele consumo exagerado. E aí começam a surgir as discussões, os problemas entre os casais. Enfim, então a falta de cuidado da gestão da vida financeira, né? Essa gestão financeira também afeta as relações, sim. A gente que tá no meio das mulheres, tem até meme dessas coisas, né? De mulheres, por exemplo, que compram as coisas e não contam pros maridos. Então sai correndo esconder as coisas, né? Não mostra, não entra com sacola dentro de casa. Então é bem nesse sentido também, né? Acaba não tendo essa confiança um no outro, né? E também eu acredito que um compromisso, né? De dizer a verdade, de que cada um pode, sim, fazer, assim, as compras que quiser, né? Mas eu acho que isso tem afetado muito também os relacionamentos, né? É a falta de diálogo sobre dinheiro, sabe? Porque todo mundo acha que dinheiro... Ai, não vou falar quanto eu ganho. Todo mundo quer esconder, às vezes, quanto ganha ou quanto tem guardado, enfim. Mas aí o casal, o que falta? Sentar junto e pensar assim, o que é importante para você enquanto mulher? O que é importante para você enquanto homem? Sabe? Senta com o seu parceiro, conversa quais são os sonhos, quais são os objetivos e vejam qual é o objetivo em comum que vocês têm. Vamos juntos traçar ele. Cada um... Eu acredito muito que cada um tem que ter o seu objetivo também individual, porque somos individuais, né? Então, sentar, ter essa conversa e falar, olha, se a gente gastar no nosso orçamento X, nós vamos conseguir alcançar aquele objetivo que nós conversamos. Se a gente reduzir mais um pouquinho, a gente pode pensar em fazer aquilo que você estava querendo. Então, falta, sabe? Sentar, conversar, abrir as cartas, assim, e falar mesmo sobre o dinheiro. Quanto a gente tem, quanto a gente pode gastar. Por que você não quer que eu gaste? Né? E planejar, né? E planejar. Os gastos e também os objetivos, né? Com certeza, Até você falou sobre a questão de falar, né? Que a gente, a nossa cultura não tem muito esse hábito de falar o quanto as pessoas ganham. Eu acredito que é uma coisa cultural. Eu morei, por exemplo, na Itália e eu estranhei muito, porque as pessoas chegavam e me perguntavam, assim, do nada. Qual é o seu salário? Eu falava, nossa, mas por que você quer saber? Porque na nossa cultura a gente não tem esse hábito. A gente esconde, né? E lá eles têm tudo isso muito aberto e as pessoas têm esse diálogo, não é só o diálogo entre marido e mulher, mas eu digo assim, a sociedade em si. Se fala quanto ganha, se fala quanto gasta, quanto que paga de aluguel, quanto que paga para... Enfim, tudo. E eu acredito que nós tenhamos essa cultura já
muito enraizada, Muito, né? muito E aí enraizada. não é muito aberta essa questão dos gastos, né? É, porque as pessoas, a nossa cultura aqui é como se, o outro vai invejar algo do Sim, tipo, né? é. Para esse olhar que acaba indo. Mas, na verdade, quando a gente começa a cada um trazer, não, eu gasto tanto com o meu aluguel ou com o meu financiamento, eu pago tanto. Uhum. Eu consegui isso aqui numa promoção, ou isso aqui num preço especial. Então, você começa a abrir novas possibilidades quando se começa a discutir mais sobre a questão financeira. Então, o nosso olhar talvez está para o olhar errado, né? Sim. Olhando só para essa visão, alguém está querendo tirar alguma coisa de mim. E quando a gente abre para a conversa, você acaba expandindo a forma de ver o dinheiro, né? E, Cris, tudo gira em torno do dinheiro. Né? A gente levanta de manhã para trabalhar, para quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, Sim. né? E aí, no decorrer da nossa vida, tem alguns que falam assim, não, mas eu não preciso de muito para viver. Mas precisa, de qualquer forma, precisa, né? Hoje, se a gente quer ter uma saúde, muitas vezes você paga um plano de saúde ou paga uma consulta particular para ter uma determinada qualidade, quando eu não quero ficar só, né, pelo serviço público. E assim vai. Então, a gente está o tempo todo envolvido pelo dinheiro. É uma relação que está ali no nosso dia a dia, não então, tem a gente como precisa fugir. muito melhorar essa relação, né, Grazi? Com certeza. Para realmente a gente, essa qualidade de vida que a gente busca, a gente viver realmente essa qualidade de vida, né? Exatamente. E a gente tem visto, você trabalha com mulheres, eu também, as mulheres, elas cresceram demais no mercado, né, profissional. E a gente percebe que as mulheres, elas estão até fazendo, muitas vezes, o papel, né, dos homens na sociedade. Você acha também que essa sobrecarga da mulher, ela tem influenciado na vida financeira? Com certeza. Com certeza. Quando a mulher quer abraçar tudo, ela não dá conta. Fica pesado. Né? E aí você entra nesse estado, a sua mente, ela entra num estado de cansaço que você não consegue raciocinar. Então, nós temos dois lados do nosso cérebro, né? O que a gente chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquele que faz tudo no automático, aquilo que a gente já faz todo dia, escovar os dentes, colocar a roupa, até o caminho que a gente vai para o trabalho, assim, já vai meio que no automático, né? E o nosso sistema 2 é aquele que exige de nós um raciocínio. Às vezes fazer uma conta, fazer uma análise mais profunda. Então, quando eu tenho essa questão de estar sobrecarregada, eu não consigo usar esse meu lado do cérebro que raciocina, que pensa, que analisa. E é como que eu tomo as minhas decisões financeiras? Seguindo o vizinho, seguindo a dica de alguém, seguindo alguma coisa que eu acredito, assim, que é o correto, mas sem fazer qualquer conta. Então, e é aí que ela começa a escorregar, né? Porque, infelizmente, a gente precisa olhar para os números. Não tem como você chegar numa decisão financeira mais adequada sem olhar os seus números. Grazi, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse depois do intervalo. Tá bom. Que a gente está falando sobre essa sobrecarga da mulher, né? Que sentimentos que a mulher, ela vai carregar dentro dessa desordem financeira na vida dela? Tá. Mas a gente vai para um breve intervalo e na volta você me responde. Pode deixar. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e aqui comigo a economista Grazi Lemes, que ela é especialista em saúde financeira, né, Grazi? Também. Bom, a Grazi, a gente está batendo um papo muito gostoso e agora ela vai responder, né? Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para ela. Que sentimentos que essa mulher, né, ela carrega com toda essa desordem financeira? São vários, viu, Cris? São vários sentimentos. Até por isso ela fica se sentindo ainda mais sobrecarregada. Mas entre eles, a culpa é o primeiro sentimento que vem. Às vezes comprou algo que não precisava, que não usou, que foi no calor da emoção, que ficou lá com a etiqueta guardada. Começa a culpa, começam as ansiedades de como que ela vai resolver o problema financeiro dela. E aí essa sobrecarga, ela começa a pensar assim, eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí a autoconfiança vai baixando, a autoestima também. E aí ela vai entrando nesse looping de vários sentimentos que vão diminuindo ela. Ela não vai mais se sentindo merecedora de poder ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Ela vai achando que é normal, sabe? Ela tá naquela situação, vivendo aquela correria atrás de dinheiro que hoje não tem e trabalha para conseguir hoje, para pagar as contas amanhã. Ela vai achando que
aquilo é normal e que ela não merece nada além daquilo, sabe? Então, nessa sobrecarga vão vindo todos esses sentimentos que vão cada vez mais diminuindo a mulher. Ela vai se sentindo impotente, incapaz. É o que eu já ouvi de Nossa, são clientes. muitos sentimentos, né, que envolvem. Muitos. A gente parar para analisar, né, como isso pode realmente trazer tantas coisas ruins para a mulher, né? Com certeza. E a gente falando assim de organização financeira, qual a maior dificuldade que as mulheres têm hoje em conseguir organizar a vida financeira? Por que elas demoram tanto para tomar essa decisão? Por que elas não se organizam? Porque até é estranho a gente falar isso, mas a gente tem hoje a facilidade da internet também, né? Sim. A gente tem a facilidade de adquirir conhecimento. E por que ainda tem tanta gente com a vida financeira desorganizada? Porque as pessoas pensam muito no presente, Cris. Elas querem viver tanto o presente, o imediatismo, que elas não se dão conta de que o futuro, o amanhã, tá ali, batendo na porta, né? Sim. Então, se eu parar para organizar a minha vida financeira, o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas é: não, eu vou ter que deixar de sair, eu vou ter que cortar meus gastos, eu vou ter que reduzir tudo. Eles pensam que tem que cortar até o cafezinho. Então, quando eles pensam nisso, ele já vem aquela dor, sabe aquela dor de perda? Sim. Eu vou perder um momento que é prazeroso, eu vou perder de ter a mesma coisa que o meu vizinho, que a minha irmã, ou que o meu familiar tem. Então, esses sentimentos de perder algo porque eu vou ter que ajustar o meu orçamento, já diminui a vontade da pessoa começar a olhar para isso. A mulher, além disso, tem a questão do tempo. Nessa correria, nessa sobrecarga que ela está, ela não tem tempo. Você olha e ela fala assim, não, ainda mais agora. Vou dar um exemplo agora, essa semana que as crianças estão de férias. Verdade. Quando que a mulher tem tempo com as crianças em férias para organizar a vida financeira? Não tem, porque, né, tá ali administrando esse tempo com os filhos. Então, além de tudo isso, essa questão do tempo influencia muito para a mulher também, sabe? Então, a partir do momento que ela entender que a importância de olhar para a vida financeira vai, inclusive, ajudar ela a organizar o tempo dela, aí sim ela consegue dar esse passo. Porque se ela ficar olhando só porque ela vai ter que cortar, aí ela pensa assim, eu sei que é só cortar, é parar de gastar, e no fundo não é só isso. E ela também busca um certo conforto. Fala, eu também trabalho, eu mereço, né? Aquela coisa do merecimento, né? Eu trabalho, eu mereço gastar com coisas que eu gosto, né? Exatamente. A vida só vive uma vez mesmo, né, Grazi? Eu chamo de um merecimento reverso, né? Porque é o merecimento que te lasca de vez, né? Então, ela trabalha muito, como a gente comentou antes, como um exemplo, né? Aquela mulher que trabalha muito e chega à noite em casa, ela não tem disposição para fazer uma janta. O que ela vai fazer? Ela vai pedir um iFood. Chega final de semana, às vezes ela tá cansada da semana inteira que trabalhou, o filho ela tá lá gritando no ouvido dela, pedindo alguma coisa, ela dá para não ter que mais ficar ouvindo ele gritar. Então, assim, ela acaba com essa sobrecarga de trabalho e de funções que a mulher assume, como você mesmo comentou, às vezes até assumindo o papel do homem, essas válvulas de escape acabam acontecendo e ela nem se dá conta, porque ela tá tão sobrecarregada que ela não consegue nem pensar e nem fazer essa análise e vai sobrevivendo e vai vivendo um dia após o outro só pensando no hoje, sem pensar que amanhã vai chegar, que os filhos vão crescer, que ela vai precisar se aposentar, e aí? E fora isso também que pode acontecer alguma coisa nesse percurso e ela pode não estar preparada para viver uma situação que ela não planejou, né? Isso, os imprevistos. Mas que interessante, né? E com certeza mulheres que estão nos ouvindo se identificaram com alguns pontos, né? Então, você que está em casa, você ouvinte, fica aqui ligadinha que ainda tem muito conhecimento que a Grazi vai compartilhar com a gente, trazer dicas como você faz para mudar tudo isso, né, Grazi? Com certeza. Ô, Grazi, e as crenças e o histórico também familiar, eles atingem também, né, as finanças das mulheres, né? Com certeza, Cris, porque a gente passa... Para e pensa assim, né? A nossa infância começa lá do 0 até os 15, 18, 20 anos.
ou 30, dependendo da mulher que ficou dentro do lar, né? Então, você ouviu o tempo todo teus pais falando, ai, dinheiro é sujo, ai, ganhou dinheiro muito fácil, fez alguma coisa errada, dinheiro demais, como é que o pessoal fala muito, assim, que dinheiro demais, a pessoa se corrompe, né? Então, vem com essas visões, assim. Então, você passou muitos anos ouvindo isso. O seu cérebro acostumou a ouvir aquilo. É igual aquela história, assim, que menina, vai lá escovar os dentes, vai guardar sua roupa, que a gente ouve, que a mãe fala, né? A gente fica com isso tão forte dentro da gente, e é a mesma coisa com as crenças, aquilo que a gente ouve muito, aquela reprodução desse tipo de pensamento negativo com relação ao dinheiro, Cris, nos leva de uma maneira inconsciente a nos afastar do dinheiro, a pensar que a gente não pode ter muito, porque senão eu vou me corromper, porque senão eu vou me tornar uma pessoa má. Então, a gente, meio que inconsciente, depois de ouvir muito durante a infância, adolescência, os pais falando sobre o dinheiro, e nem só os pais, às vezes os avós, os tios, né? O ambiente em que estava inserida, falando do dinheiro como algo ruim, você costuma não ficar buscando tanto o necessário para sobreviver. Só que daí o que acontece? Como você comentou, o imprevisto acontece. Para sobreviver, eu não sobro dinheiro para o meu imprevisto. E aí, quando chega o imprevisto, aquele problema se torna cada vez maior, né? O ambiente, com certeza, é comprovado cientificamente, inclusive, que o ambiente influencia. Então, se eu vivo em um ambiente com pessoas que têm um padrão de vida diferente do meu, acima do meu, por exemplo, muitas vezes você vai se pegar querendo acompanhar aquele padrão. Sim. Porque você quer se sentir pertencente àquele grupo. A internet fez muito isso, né? Claro. Que a gente fica olhando pra vida do outro, a grama do vizinho é mais verde, né? Aí você quer realmente acompanhar e quando você vê, você tá vivendo uma vida que não é pra você, né? Exatamente. Às vezes você tá tão preocupada só em postar, uma coisa que a gente tem comentado muito também sobre isso, né? Sim. Ai, você vê no Instagram todo mundo viajando, eu também quero viajar. Daí quando você vai viajar, você passa o tempo todo tirando foto pra poder postar depois e nem às vezes aproveitou o momento de estar lá, né? Sim. Então, infelizmente, nesse ponto, a rede social também nos influencia, sim, a um consumo. Até porque volta e meia tá lá passando, né? Alguma coisa no nosso feed, que é alguma coisa que você deu uma pesquisadinha. Então, já tá te incentivando ainda mais a consumir. Então, essa questão da gente saber o ambiente em que a gente está inserida, né? E saber administrar isso. Não, peraí. Quanto vai me custar querer manter um padrão de vida igual o do meu colega que ganha mais do que eu, né? Então, eu tenho que fazer toda essa avaliação e isso vem com clareza, vem com consciência, que a gente vai ganhando cada vez mais quando a gente vai ouvindo programas como esse, por exemplo, né? Para começar a virar algumas chaves. Mas você falou agora, mesmo ouvindo programas como este e tendo tanto conhecimento hoje disponível na palma da nossa mão, né, em canais no YouTube, cursos pela internet que são muito acessíveis, né, para as pessoas aprenderem. O que leva as mulheres a desistirem, mesmo tendo tanta possibilidade de ter conhecimento? Dá trabalho, Cris. Dá trabalho. Não é fácil, né? Você organizar a sua vida financeira. É a mesma coisa que fazer uma dieta ou começar a atividade física. Não é fácil. Eu tô, inclusive, passando por uma nova introdução de dieta aí. Não é fácil. A vontade de desistir é grande. Mas você tem que ter o teu objetivo muito claro. Quando você tem um objetivo muito claro, por que eu quero cuidar da minha vida financeira? Qual é o objetivo? É comprar uma casa? É fazer uma viagem? É investir no meu negócio? É garantir uma reserva financeira para os imprevistos? Quando eu tenho isso claro, Cris, fica mais fácil eu ter coragem de olhar para isso e começar a organizar. Agora, quando eu nem sei quanto eu ganho, como que eu gasto, como que tá a minha vida, passa, você vai deixando para depois, você não olha para isso, né? Então, essa clareza, acredito que ela é fundamental para a pessoa ter coragem. Senão, é aquela coisa, tô cansada. Trabalhei o dia inteiro. Eu quero olhar um vídeo para me distrair. Eu não quero olhar um vídeo que vai me ensinar a cuidar das minhas contas. Eu vou ter que sentar e fazer conta ainda. Deixa eu entrar aqui num site de compras, passar o tempo e às vezes vai comprando um monte de coisa que nem precisa. Exato. Também, né, Graça? E é ótimo, né? Pra mim, às vezes eu não tô legal, sair, olhar as vitrines, comprar algo, é gostoso, com certeza. Então, isso aí tá envolvido com a questão da dopamina que a gente fala, né? O sinônimo do prazer aí, né? Então, a compra, ela nos
nos geram um prazer imediato. Então, por que eu vou pensar em organizar minha vida financeira, que é algo chato, enquanto eu posso pegar aqui na palma do meu celular e ficar olhando coisas legais que eu quero comprar e que isso vai me trazer uma sensação boa, momentânea, né? Mas lá na frente, quando a conta do cartão chegar, aí o sentimento vai ser outro, né? Com certeza. Você comentou também que no começo do programa ali a questão das mulheres hoje, né? Que elas estão crescendo muito, mas a gente sabe que, principalmente empreendedorismo feminino, né? A gente faz parte do mesmo grupo, né, de mulheres empresárias aqui de Londrina, e a gente percebe o quanto isso, né, o quanto tem crescido, o grupo é enorme. Muito. Mas ainda temos que levar isso em consideração, ainda estamos em um país que é muito machista. Muito machista, né? Muito. E aí ainda tem uns comentários de que as mulheres não são capazes de fazer algumas coisas, inclusive as finanças, né? Sim. A mulher fala que a mulher não é capaz. Uma mulher é capaz de cuidar das finanças, Grazi? Com certeza. Eu tô aqui para provar isso, né? Cris, a gente vem de um contexto histórico, se a gente voltar lá no tempo dos nossos tataravós, talvez, um pouquinho mais para trás, a mulher foi criada para quê? Para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Então, aos poucos, ela foi ganhando essa liberdade, esse espaço no mercado, e aí ninguém ensinou ela a cuidar das finanças. Quem cuidava quando ela estava lá dentro da família era o pai. Aí depois ela casou, quem cuidava das finanças era o marido. Então, a mulher nunca foi se envolvendo lá nesse contexto anterior com a questão financeira. Daí vem esse pensamento de que a mulher não é capaz. Mas cada vez mais a mulher tem alcançado patamares na esfera profissional, assim, admiráveis, que demonstra que a mulher ela é capaz de tudo que ela quiser, inclusive cuidar da vida financeira dela. Porque não se trata, Cris, de fazer contas e lidar com números. No fundo, é sobre comportamento. É sobre o que eu sinto quando sobre isso emoções, acontece, né? Sobre as emoções que estão por trás dos meus gastos, das minhas compras, sobre as emoções que estão quando eu tô com um problema financeiro, com falta de dinheiro, ou quando sobra um pouquinho, qual que é a sensação, o que eu quero trazer, que vazio que eu tô tentando preencher com tantas compras, sabe? É muito mais profundo, porque é por vai esse muito além olhar. só de uma organização, vai, né? Muito financeira. Além de uma conta, de somar e diminuir ali o que eu ganhei, somar, e o que eu gastei, diminuir. São coisas mais profundas mesmo. Até mesmo está relacionado à inteligência emocional para lidar com tudo isso, né, Grazi? Exatamente. E qual que é o primeiro passo? Porque as pessoas estão ouvindo tudo isso, né? Principalmente as mulheres, e tem homens também nos ouvindo, e com certeza eles também estão se identificando. Mas a pessoa fala, tá, mas tudo isso que eu tô ouvindo aí, qual que é o primeiro passo para eu começar a mudar minha vida, para eu poder me organizar, ter essa inteligência emocional ou essa organização financeira? Cris, o primeiro passo é entender quais são os meus objetivos. O que eu quero para minha vida, né? Eu quero investir no meu negócio? Eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro. Então, eu preciso entender exatamente o que eu quero, quais são os meus sonhos. Porque quando as pessoas entram nesse imediatismo, nesse viver o hoje, elas esquecem dos sonhos que elas têm. Sim. Então, o primeiro passo, acho que é isso, é definir quais são os sonhos, os objetivos que elas querem alcançar. Feito isso, qual que é o próximo passo, Grazi? É eu quantificar quanto custa isso. Ah, eu quero comprar a casa, isso vai me custar 500 mil reais? Ok, eu tenho hoje alguma reserva para isso? Eu não tenho, então eu vou começar. Então, quanto que eu posso começar a guardar hoje? Meu orçamento está numa situação que eu posso começar a guardar? Então, trazer essa quantificação para você entender quanto longe está esse teu sonho? 5 anos, 10, 2, 20? Não sei, vai depender de cada caso. Mas você trazendo esse sonho, quantificando, você já consegue imaginar, fazer a conta de quanto tempo você vai levar para alcançar isso. E além disso, claro, é entender o seu orçamento. Eu preciso conhecer o meu orçamento para saber o quanto eu posso investir nesse sonho, né? Porque se eu não sei nem como está o meu orçamento... Não sabe quanto custa o seu sonho, não sabe nem quanto que você tem de entradas e saídas, né? Também. Exatamente. Então, começa por aí. Define o objetivo, quantifica e olha para o seu orçamento. São, acho que, os 3 primeiros passos para começar a organizar a vida financeira.
Olha que legal. Tá vendo? Então, você que está ouvindo, já tem esses 3 passos que você pode dar para começar a ter uma organização financeira, né? Exatamente. E acreditar que é possível, né? Com certeza. Porque a gente você deve escutar muito mais que eu, mas eu não sonho porque é impossível de acontecer. Mas com planejamento é possível, né? Com certeza. Talvez ou não aconteça naquele prazo que você quer. Eu quero daqui 2 anos. Porque a gente tem essa dificuldade de pensar no longo prazo, sabe, Cris? Sim. Se eu perguntar para você assim, olha, se imagine daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que você vai estar? O seu cérebro, ele tem essa dificuldade de fazer essa projeção muito longa. Sim. Agora, se eu pedir para você daqui 1 ano, você vai trazer rapidinho. Sim. Então, o nosso cérebro, ele já nos engana nesse sentido. Então, por isso que é importante sentar mesmo, se fazer essas perguntas, anotar, porque fica mais fácil também depois de você relembrar isso. E aí, começar a dar esses passos, né, desses projetos. Porque senão, eles vão se tornar o que a gente chama de utopia, né? Sim. Só vão ficar na nossa memória e não vão sair dali. Que legal. Nosso bate-papo tá uma delícia, mas eu preciso ir para um breve intervalo e já voltamos. É rapidinho, não saia daí, hein? Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e eu, Cris Magaldes, estou em um bate-papo delicioso aqui com a Grazi Lemes, que é especialista em finanças. E hoje, com certeza, você que está nos acompanhando vai aprender a sair do vermelho, né? Uma vez por todas, você vai aprender a ter prosperidade e abundância financeira. Grazi, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente está falando tanto de empreendedorismo feminino, das mulheres que empreendem. A gente sabe que as mulheres, né, elas estão empoderadas, né? Cada vez mais elas estão dominando o mercado. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é a importância dessa gestão financeira para essa mulher que empreende. Né? Porque isso não está sendo muito falado. Está falando do empoderamento feminino, que a mulher cresce, né? Que ela pode estar onde ela quiser. Mas também, se ela não cuidar da gestão financeira, ela vai ter problemas também, né? Com certeza, Cris. Olha, eu diria que é fundamental para qualquer negócio. Para qualquer negócio, a gestão financeira é um dos pilares mais importantes. E principalmente para a mulher, porque daí ela tem todo esse investimento no empoderamento dela, no posicionamento, na imagem, nas vendas, e aí o preço dela não está correto, e aí ela está deixando de ter lucro. Então, o que acontece? Quando eu não tenho uma boa gestão financeira, os números, eles me enganam. O que acontece com muita empreendedora, quando ela não faz exatamente a conta dos custos que ela tem, por exemplo, do que é despesa, do que é custo no negócio dela, Cris, ela trabalha muito e chega no fim do mês, a resposta é essa: não sobra dinheiro. É o que eu escuto de muitas empreendedoras. Não sobra dinheiro. Tá, mas por que não sobra dinheiro? Eu não sei, eu trabalhei, eu atendi X clientes. E né? Aproveitando que você está falando isso, o que você acompanhando, né? Sim. Uma coisa que você escuta tanto das mulheres. Tem um ponto que é assim, que é comum entre as mulheres, quando você escuta isso, o que é? Falta realmente de se planejar? É falta de administração? Por que essas mulheres estão tendo essa dificuldade? Fala, não sobra dinheiro e fala que trabalha tanto. Então, alguma coisa tá errada aí, né? Porque se trabalha tanto, tá ganhando tanto dinheiro, por que não tá tendo dinheiro? Então, porque ela não conhece os custos dela, né? Então, o que acontece com a mulherada? Ela vai lá, ela sonha, ela empreende, ela abre o negócio dela. Mas ela vai pegando, como eu já trouxe aqui, né? A questão do contexto, ninguém ensinou ela a cuidar das finanças. Então, ela vai começando assim, Cris. Começa às vezes como um bico, sabe? Sim. Para fazer uma rendinha extra aqui pra mim e tal. E aí o negócio vai crescendo, vai ganhando corpo, ela vai crescendo profissionalmente, o espaço dela vai crescendo. Sim. Só que ela não senta daí para fazer essa organização. Olhar de empreendedora, Cris. Eu fico olhando para o meu negócio como um bico ou como uma renda extra e não tenho essa visão de mulher empreendedora. Uma mulher empreendedora, ela pensa no quê? Ela pensa no lucro. O meu negócio, ele precisa dar lucro. Mas ela não sabe nem fazer a conta de como se chega nesse lucro. Sim. Porque ela não faz o levantamento das despesas, dos custos. Tudo isso envolve
a margem de lucro. Então, para eu chegar num preço ideal do meu produto ou serviço... Para eu ter lucro, não é? Não é para você pagar as despesas. As pessoas têm uma dificuldade também de entender, né, Grazi? Porque eu queria até que você explicasse um pouquinho, porque tem muitas mulheres que estão empreendendo e elas não sabem fazer essa gestão. Essa gestão então, e essa conta. Eu gasto tanto para produzir, daí eu cobro tanto do meu cliente. Como eu identifico o lucro? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso dizer, até já deveria ter dito, inclusive, Cris, o dinheiro que tá lá, que entrou do faturamento, não é seu lucro. Começa por aí. Faturamento não é lucro. Faturamento é tudo que você vendeu. Depois você tem que abater os custos, você tem que abater as despesas. E aí, aqui um ponto importante. Eu paguei tudo, Grazi. Eu faturei, eu paguei tudo, sobrou aqui um valor X para mim. Esse é o meu lucro. Não. Você geralmente não tem nem definido um prolabore, Cris. Sim. Aí elas pensam que o que sobrou, entrou o dinheiro, eu paguei, tudo que sobrou é meu. Não, não é seu, é da empresa. Só que antes de definir o que é da empresa, eu tenho que definir para mim um prolabore, que é o salário da empreendedora. Esse salário ele vai entrar lá na despesa. Então, o valor da despesa dela vai ser maior, mas ela vai ter um salário fixo. Por exemplo, eu defini para mim, Grazi, que o meu salário vai ser R$5.000. Então, a sua empresa chegou no final do mês, pagou todas as contas, pagou o seu salário de 5.000, sobrou uma margem ali de R$2.000, por exemplo. Sim. Vou dar como exemplo. Isso seria a minha margem de lucro. Mas ainda eu abro aqui um aspas para um cuidado que eu estou tentando de uma forma bem resumida, porque a gente ainda tem que analisar a questão dos impostos, tem que analisar se já existe um capital de giro para esse negócio, porque se ele não tem, isso aí vai lá para o capital de giro, tem que analisar se ela separa um 13º e férias para ela também, se ela não separa tem que ir para essas outras caixas, ou seja, depois que eu separo essas continhas, aí sim, aí o que sobrou é a minha margem de lucro, mas ela só é formada a partir de todas essas provisões que a gente chama e que a grande maioria das empreendedoras não coloca. Férias, 13º, você pode pegar aí 90% das empreendedoras não coloca na sua previsão, a gente chama de projeção ou provisão também de férias, né? A maioria não tem, então ela pensa que o que sobrou é tudo dela e não, você não quer que o seu negócio cresça? Ó a visão de empreendedora. Eu tiro o meu salário, vai sobrar o que é da empresa, que a gente vai, às vezes, investir numa infraestrutura, investir num espaço melhor, ou num atendimento melhor, ou num equipamento melhor, ou num curso melhor para mim atender melhor os meus clientes, né? Então, essa é a visão que precisa ir mudando para a mulher empreendedora. Ô Grazi, e por que o dinheiro, aproveitando que você está falando do negócio, por que o dinheiro ele é tão importante para o nosso negócio? Porque a gente tem que parar de romantizar o negócio, Cris. O negócio tem que dar lucro. Senão, não tem motivo para o negócio existir. Então, como a gente tem esse tabu ainda com a história do dinheiro, tem ainda esse tabu com a questão de, meu negócio dá lucro, que coisa ruim, que maldade da empresa. Não, gente, nós temos que ser realistas. A empresa, para ela se manter de pé, ela não tem que só pagar as contas, ela tem que ir além disso, ela tem que ter essa margem de lucro. Para ela continuar crescendo. Exatamente. E ser estável também no mercado, Exatamente, porque se ela não tiver essa margem de lucro, Cris, qualquer instabilidade do mercado, ela fecha as portas. É o que acontece. E qual que é o maior desafio hoje dessa mulher empreendedora quando a gente fala de finanças? É realmente dar a devida importância para isso. Porque o que eu percebo é que elas acreditam que como está sobrando sempre um valorzinho lá no final do mês, elas vão levando. E aí a falta de dar importância para a gestão financeira é o que faz muitas mulheres numa dificuldade de fecharem as portas. Inclusive, existem dados do próprio Sebrae, né, que em 5 anos, aquelas empresas que são consideradas microempreendedores individuais, fecham as portas em 5 anos, aquelas que não têm gestão, aquelas que não conhecem tão bem o seu mercado. Então, são alguns fatores que influenciam para que esse negócio possa permanecer aberto. E quando não tem, gente, o negócio ele tem que dar
lucro para se sustentar e se manter no negócio aberto. Então, é preciso olhar para isso. Sim. É preciso levantar esses números. E, no fundo, às vezes elas têm medo de levantar os números, Cris. Sim. E ver que ele não se sustenta, sabe? E é o sonho dela, né? E é o sonho dela. Então, assim, para você ver como ainda a gente vai um pouquinho mais longe Sim. com essa visão. Mas e se eu fizer isso, Grazi, e eu conseguir ver que sim, existem outras possibilidades, quem sabe eu trago novos produtos, novos serviços, eu amplio o meu leque. Né? Exatamente. Então, a gestão financeira, ela pode tanto ajudar não só a ajustar, como também a crescer ainda mais. Sim, e dentro, você falou assim, o Sebrae, ele traz os dados, a questão dos 5 anos ali, né? Tem algum estudo que identifica, que fala, uma empresa que já existe há 3 anos, é uma empresa que ela já está sólida, tem uma análise, assim, para saber se essa empresa realmente ela está conseguindo permanecer no mercado? Existe várias pesquisas do Sebrae, né, que eles desenvolvem voltado para esse olhar do microempreendedor, das empresas, né? Esse dado que eu trouxe para você é a partir de uma pesquisa que eles realmente fizeram, esse dado dos 5 anos. Mas o que a gente tem que analisar também, Cris? Vários fatores, né? Se é prestação de serviço, se é produto, se a localização onde eu estou, tenho muitos concorrentes, não tenho. Então, tem vários fatores que a gente precisa analisar, porque de região para região, Cris, muda o valor também, até, né? Que você vai cobrar. Né? Então, por exemplo, eu percebo que aqui em Londrina, alguns tipos de serviços são muito mais caros do que lá em Vilhena, Rondônia. Sim. Sabe? Então, essa importância de você conhecer a região onde o seu negócio está inserido é fundamental também para que você consiga precificar corretamente o seu produto ou serviço. Sim, e aí você consegue se manter no mercado, né? De maneira mais sólida também, né? Exatamente. Ô, Grazi, e a gente falou um pouco de desafios, né? Nessa questão das finanças, mas eu queria saber, assim, dentro da questão financeira, como que a mulher ela pode começar a organizar o caixa da empresa, por exemplo? Deve ter muita gente ouvindo agora e fala, mas como que eu posso começar a organizar o meu sistema financeiro, o meu caixa, por onde eu posso identificar os pontos que precisam ser melhorados? Você tem uma dica aí para deixar para os nossos ouvintes? Tenho, sim. Essa dica aqui, olha, não precisa de planilha, porque esse é um outro fator, sabe, Cris? Que quando a gente fala da organização financeira, a pessoa já pensa em planilha, e quem não gosta de planilha pensa, eu não gosto de planilha. Gente, para organizar a vida financeira, não precisa de planilha. Nem precisa você saber de Excel, né? Não precisa. Então, de uma forma muito simples, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha sulfite, vai dividi-la, fazer um risco ao meio, na horizontal e na vertical, e vai separar 4 quadrantes que nós chamamos da semana 1, da semana 2, da semana 3 e da semana 4. Começa lá na semana 1, qual é o saldo que você tem na sua conta bancária? E aí você começa a lançar daquela semana, escolhe um dia da semana, que seja um horário que é mais tranquilo, que você tá com a cabeça mais arejada, meia horinha naquela semana para você fazer todos esses lançamentos das entradas e saídas do seu negócio. Faça da semana 2, faça da semana 3, pega o saldo da semana 1, joga lá no saldo da semana 2, pega o saldo da semana 3, da 2, joga lá no início da semana 3, para você ir conhecendo e visualizando como que funciona as finanças do seu negócio. Então, você consegue, a partir disso, identificar alguns meses que o teu movimento foi maior, ou a primeira semana do mês, que a gente fala a semana do pagamento, né? Olha, essa semana vendeu mais do que a última semana, né, do mês. E até abrindo agora um parênteses disso que você tá falando, gente, é o saldo mesmo, não é o limite bancário, não conta o limite, porque tem gente que conta o limite, né? Não é o limite, é o valor ali, né, líquido que você tem na sua conta, né? Esquece esse limite aí da conta bancária lá, é o que tem lá, se tá no negativo, coloca negativo. Menos ali, né? Menos, exatamente. Sim.
E aí, a partir dessa análise, Cris, você começa a compreender um pouquinho como está funcionando o teu negócio, quanto realmente você está gastando com custo nos insumos, né? Sim. Ou as despesas, se estão muito altas ou se não estão. E assim, a partir de um mês que você faz certinho isso aí, multiplica por 12, para você ter uma média, pelo menos assim, é um chute, mas já é alguma coisa. Você já tem uma ideia de como está, já começa a sair um desenho da sua empresa, né? Sim, porque também, se você não fizer esse exercício, você não vai conseguir visualizar como que está o seu negócio. Exatamente. Né? Como se você fizesse um raio-x ali. Exatamente. Das finanças, né? Isso, é perfeito. Eu até uso às vezes esse termo, né? Que às vezes a gente vai ao médico, Cris, chega lá, o médico pede exames pra gente, né? Pra depois ele decidir ou dizer qual o medicamento que ele vai nos passar. Pra ele chegar ao diagnóstico, ele precisa dos exames. E a vida financeira é a mesma coisa. Não tem como a gente passar pra pessoa, ó, faz isso, faz aquilo, sem primeiro levantar a real situação financeira dela. Então, não tem como fugir dessa primeira análise, desse primeiro levantamento. Vai precisar fazer eternamente? Olha, para que uma empresa seja sólida, sim, as empresas elas trabalham com números. É aquela visão de empreendedora, né? Então, eu tô vendo onde eu posso reduzir um custo, por exemplo, a partir do momento que eu começo a entender os meus números, para ter uma margem maior de lucro. E assim ela vai desenhando para que esse negócio realmente possa crescer e prosperar. Sim. Mas e para quem tá ouvindo, porque tem gente nos ouvindo e fala, mas eu não sou empresária, eu não sou empreendedora. Tem como fazer também essa análise, né? Com Faria certeza. Desse mesmo jeito, Grazi? Sim, esse exemplo serve tanto para finanças pessoais como para finanças das empresas. Ele é um ótimo exemplo, Cris, para iniciar essa questão do planejamento financeiro, porque não exige de você muita coisa, é um papel e uma caneta. E aí, se você falar assim para mim, ai, Grazi, eu não gosto de ficar anotando, anota no bloco de notas do celular, mas que não seja um empecilho. Cada vez mais a gente tem trazido essa visão das finanças comportamentais, que a gente sabe que existem alguns comportamentos que travam e bloqueiam a pessoa de organizar a vida financeira dela. Então, tudo que for para te travar, você tira, né? Não consigo anotar? Vai no bloco de notas do celular. Ou algum aplicativo que te ajuda a trazer isso de uma forma mais fácil. Também facilita. Mas o importante é que você precisa olhar para esses números. E também, né, Grazi, o principal é, se você tem X de entradas, você não pode ter mais, na verdade, mais saídas do que entradas. Então, você tem um valor, já começa por ali, né? Você pode até controlar ali, né? Colocar, como você está dizendo, no papel, os gastos. Mas o mais importante é você ficar dentro do orçamento. Senão, você não vai fazer sua gestão financeira nunca, né? Então, e é um dos outros motivos que as pessoas fogem bastante, Cris. Que, no fundo, eu hoje mesmo atendi uma cliente minha e a gente chegou a uma conclusão que ela falou assim, no fundo eu sabia que era isso. Né? E ela tinha que tomar uma decisão que ia ter que mexer na agenda dela. E, no fundo, ela já sabia. Mas o que acontece? Tem que ter coragem para fazer essa organização financeira e se dar conta disso. Às vezes, no fundo, você já sabe. Mas quando você coloca no papel, você realmente vê. Não, eu preciso criar vergonha na cara e começar a cuidar da minha vida financeira. Que legal. Gente, que incrível, né? São muitas dicas. Eu tenho certeza que fez muita gente refletir, né, Grazi? Eu espero que sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e que, de repente, fala, eu não consigo começar a organizar minhas finanças, né? Por onde começar? O que essa pessoa pode fazer? Olha, a dica que eu deixaria é, pense em você. Você estando bem emocionalmente, você tem condições de cuidar da sua vida financeira melhor. Quando você não se cuida, quando você não tem o seu autocuidado, quando você não tem tempo para você, quando você tá adoecendo, sente que não tá dormindo bem, que já tá na ansiedade, que já tá às vezes tomando algum remédio ansiolítico, é momento de você realmente começar a pensar que a questão financeira, ela vai afetar ainda mais a sua saúde. Então, é aquilo que nós falamos, que você comentou antes, é saúde financeira. E esse foi um dos temas que me trouxe
para cá de volta, né? Porque, como eu comentei anteriormente com a Cris, eu venho do mundo jurídico, de cálculos judiciais, trabalhistas, e aí voltar aqui para começar a falar de finanças com esse propósito. As pessoas estão adoecendo por conta dos problemas financeiros. Então, pense na importância que isso vai trazer uma boa saúde para você, para sua família. Pais estressados por conta das dificuldades financeiras descontam aonde? Nos filhos. Sim. Então, pensando nessa visão da importância que está por trás de cuidar da sua vida financeira, priorize isso. Coloque isso em primeiro lugar, porque quem vai sair ganhando não é só você e não é só a conta bancária, mas todo mundo à sua volta. Que legal. Grazi, muito obrigada pela sua presença, por você compartilhar todo o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Gostaria que você deixasse suas redes sociais para quem quer te seguir, ter mais informação. Se puder compartilhar legal. Com a gente. Sim, eu que agradeço, Cris. Agradeço mais uma vez o convite. Eu amo falar sobre finanças. Sempre que você quiser, estou à disposição para falar sobre isso, que eu acredito que a gente tem que falar cada vez mais. Verdade. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, lá está assim. Eu sou Grazi Lemes. Tudo junto. Vai achar minha conta lá no Instagram, no Facebook. Estou sempre lá postando alguma coisa sobre finanças e vou ficar muito feliz se tiver um feedback até de alguém ali que falou assim, olha, eu ouvi o programa e me virou uma chave aqui. Vou ficar muito feliz se você quiser compartilhar isso comigo lá. Que bacana. E se você ainda não segue também as redes sociais da Paiquerê, Paiquerê 917 e o meu perfil, Cris Magaldes com CH. Essa foi a 13ª edição do Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E não se esqueça, hein? Todo sábado, à 13h, você tem um encontro marcado aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Fique agora com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, que tem a melhor programação musical de Londrina. Tchau, pessoal! Até o próximo sábado! Tchau, tchau. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.